agora. E o Pato caiu para a 13ª colocação depois que se estranhou nessa curva aí, na entrada da reta oposta. Marcos Ericsson ali atrás pressionando o Alexander Rossi. Perdeu muito terreno também o Marcos Ericsson. Olha, a relargada teve tanta coisa acontecendo que a gente nem viu tudo. Câmera do carro do Kirkwood. Dali na frente o Hélio descontando volta. Aí o Canapino atravessa, perde velocidade. E o Newgarden passa lá pelo outro lado. Foi aí que o Newgarden assumiu a ponta. O Canapino lento, acabou causando uma baita confusão. O Pato veio jantando todo mundo e se precipitou, né? Na verdade, mudou muita. Ele chegou muito mais rápido, né, que os da frente, que estavam ali, foram atrapalhados pelo Canapino. Foi mergulhar, mas ele encontrou o Kirkwood muito mais lento, né? E tentou evitar a batida, evitou até a batida do Kirkwood, mas acabou ficando. O Pato, depois de jogar o Dixon no muro, ainda atrasou o Ericsson e o Palou nesse lance aí. O Chip Ganassi deve estar jogando dardos numa foto do Pato Gordo lá no pit. Perdeu o bico ali também. Apesar que a briga com o Dixon, eu acho que não foi culpa do Pato, tá? Ele colocou o carro inteiro por dentro. O Dixon, que na minha opinião não viu, né? Foi pego de surpresa e acabou entrando na curva como se não houvesse Pato ao bordo ali. Mas o Pato deu muita sorte nesse acidente. Poderia ter ficado, eu acho que não danificou em nada o carro dele. Infelizmente perdeu muitas posições, né? Agora está em 13º. E aqui o VK para cima do Malucas, que quebra também a asa dianteira. Briga lá atrás, acabou passando reto na freada da curva 1. O David Malucas, um dos destaques da prova passada. E uma pena, né? Pro Hélio seria excelente se o Pato ficasse, porque ele ia conseguir recuperar a volta dele. Ele ainda estava na frente, né, do Newgarden. Agora ficou difícil. Estamos com 29 voltas completadas, vai ser um trecho difícil de corrida, tem que segurar. Briga aí com o Marcos Ericsson passando o Alexander Rossi, tem que segurar agora, tem em torno da volta 55 para não precisar fazer uma parada extra. Especialmente para quem está de pneu macio, que é o caso de Newgarden, McLaughlin, Will Power, Rosenqvist e Pato. É um trecho de corrida muito complicado. Pilotos como o Newgarden e o McLaughlin estão bem posicionados agora, mas podem sofrer aquele efeito da queda livre até a próxima parada. E o Big Mac reapareceu, né? Estava ali numa prova discreta, em nono, 10º lugar. Se aproveitou bem aí da situação de pit stop e também da relargada. E agora ficou o segundo melhor Penske, né? Depois do Newgarden. Vamos na carona aí com o agora vice-líder da prova, Kyle Kirkwood, na perseguição ao Newgarden, tentando reaver a ponta. Estava vendo a imagem que o Canapino só parou agora. Estava super lento, pensei que ele ia parar de imediato, demorou mais 2 voltas. Estava tomando uma volta do Newgarden. Olha o Will Power ali atrás crescendo na prova, largou em 13º, começou o discreto ano. O atual campeão Will Power crescendo na prova, brigando pela 7ª posição. Deu uma embaralhada legal. Essa confusão aí iniciada pelo Canapino, muito mais lento, de pneu velho que todo mundo. Ele deu uma esculhambada completa na parte de frente. McLaughlin foi pra frente, Ericsson caiu, Pato e Palou caíram, o Will Power ganhou posições. Mudou a liderança da prova, né? O Newgarden passou o Kirkwood por causa ali do Canapino estar lento. E o ritmo do Kirkwood e da Andretti é bom. Olha a perseguição do americano Kyle Kirkwood e do Romain Grosjean pra cima do Newgarden. Segura que vem chumbo grosso aí, Newgarden. Newgarden é autor da grande ultrapassagem da prova até aqui, aquele passadão em cima do Grosjean. Curva 1, que tem uma zebra interna um pouquinho mais alta. Agora está com o Elinho Castro Neves, se mantém aí na frente, mas com uma volta atrás, né? E precisa fazer o seu pit stop, né? Que é um grande problema. Está com pneus muito mais velhos, né? Que o pessoal aí da frente. Eu não cheguei. O Elinho não fez pit stop ainda. Ele não fez, ele ficou na pista para descontar a volta, mas não contava que o Canapino também permaneceria. Está ali atrás do Marcos Ericsson, o Hélio daqui a pouco termina o combustível e não tem o que fazer. Vai precisar realmente ir para os pits. O Canapino derrubou a recuperação que estava se desenhando boa para o Hélio. Bandeira amarela veio num momento sensacional, mas o Canapino permanecendo na pista
acabou comprometendo os planos do Elinho. O Elinho deve estar torcendo para uma bandeira amarela aí agora, né? Para quem sabe ele recuperar a volta e fazer seu pit stop. O Evandro Zeferino pergunta na hashtag Indy na Cultura quais os compostos de pneus podem ser utilizados numa prova da Indy. São sempre 2 pneus nos circuitos mistos e de rua. Pneu macio, que é com a lateral colorida, geralmente é vermelha, mas como este é um novo pneu com a borracha extraída do Guaiuli, a lateral é verde, e tem o pneu que é todo preto. E nesse ano, na prova de Gateway em St. Louis, vamos pela primeira vez ter pneus macios também num circuito oval. Vai acontecer isso de forma experimental. Vamos ver aí como vai ser. Em algum momento os pilotos vão ter que usar pneu macio num oval pela primeira vez em 2023, nessa prova aí de St. Louis. Mas em Indianápolis é sempre o mesmo pneu, o primary, né? Tipo de pneu só. Nos ovais sim, né? Só essa prova de St. Louis que isso vai ser feito e ainda em caráter experimental. O Eduardo Cassola Filho comenta que são esses tilts que prejudicam a campanha do Pato. Sem consistência não se ganha campeonato. Ele que foi bastante consistente nas 2 primeiras provas. Aliás, a vitória escorreu por entre os dedos do Pato, tanto em St. Pete quanto no Texas. Mas em Long Beach realmente está talvez um pouco afoito mais do que deveria o piloto mexicano. Na verdade ali a confusão do Carapino pegou todo mundo de surpresa, né? Fez um mutirão, todo mundo se acumulou ali e o Pato sofreu ali com isso. Para evitar a batida do Kirkwood, já que ele estava passando o Marcus Ericsson, teve que frear um pouquinho demais e perdeu a traseira. Não foi um acidente forte, ele não teve, acho que nenhuma quebra ou queda de rendimento, mas ele perdeu muitas posições, né? Então vai depender aí de estratégia para conseguir estar onde ele estava ali, que era entre os 5, 6 primeiros. Olha, a informação que os acidentes em que o Pato se envolveu estavam sendo investigados pela direção de prova, mas nenhuma atitude será tomada. Os comissários, que são o Max Papis e o Ario Van Dyke, consideraram que tudo ok. Incidentes de corrida, os dois, com o Dixon e depois com o Kirkwood, os incidentes em que o Pato esteve envolvido. Concordo, acho que foi incidentes de corrida mesmo. Aqui na frente o carro do Jack Harvey, o aniversariante do fim de semana, fez ontem 30 anos, mas talvez com a batata assando. Yuri Vips, ex-piloto da Fórmula 2, já testou pela Rahal e está no paddock da equipe Rahal neste fim de semana lá em Long Beach. E o Ricardo Sandrini pergunta aqui na hashtag Indicar na Cultura se tem algum piloto brasileiro candidato à Indy em 2024, Jefferson. Acho que nesse momento é difícil, né? Nós acredito que vamos ter a permanência do Hélio, mas não sei se nós teríamos, por exemplo, um Felipe Drogovic liberado pela Aston Martin na Fórmula 1 para correr em alguma categoria. Seria um nome excelente, mas não dá pra gente alimentar também uma falsa expectativa nesse momento, né, Bia? E o Kiko Porto, que tá na 2000, US né? Pro 2000, exato. Que seria ali, ainda tá no 3º escalão, ele ainda precisaria fazer uma Indy Lights, né? Muito bem para tentar subir para Indy, mas quem tá estreando nos Estados Unidos, estreou muito bem, foi o Nicolas Giafone, né? Exatamente. Nome conhecido. Filho do Felipe Giafone, ele conquistou uma primeira, uma segunda e uma quarta colocações, é vice-líder do campeonato da USF Juniors, a primeira das 4 categorias do sistema de categorias de base da Indy. Que tem mais brasileiros nessa prova aí no fim de março em Sebring. Teve o Lucas Fecuri, que é do Maranhão, 2 vezes em 6º e 1 vez em 7º, e o Eric Schotten, que é de Santa Catarina, em 10º e 9º e 8º lugares. Em Sebring, no fim de março, também teve rodada da USF Pro 2000 com o Kiko Porto, com o Kiko chegando na 3ª posição em uma das provas, estando na vice-liderança do campeonato. Outro brasileiro, Nick Monteiro, também acelerando na USF Pro 2000. Aliás, falando em categorias de base, também teve uma prova em Road Atlanta pela Skip Barber, em que Jason Bell, filho de Townsend Bell, foi o primeiro, Sebastian Weldon, filho do Dan Weldon, foi o segundo, e Spencer Schmidt, filho do Sam Schmidt, fundador da estrutura que hoje é a McLaren, também estava participando, foi na 8ª posição, as gerações seguintes se perpetuando aí nas pistas. Sabe que quando eu conheci o Spencer Schmidt, que eu corria pela Sam Schmidt, eu ganhei provas na Indy Lights pela Sam Schmidt, ele era um menino de 8, 9 anos e ele queria ser artista. Então me surpreendeu muito essa ida para ele no esporte, mas o Sam Schmidt está super feliz aí com ele agora caminhando aí para o esporte. Esquenta a briga pela liderança, Kyle Kirkwood mostra que não é fogo de palha, vai para cima, tá grudado na traseira do líder Joseph Newgarden. Ai, 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 Bia. Ai, 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 o Newgarden procurando o retrovisor, o Kirkwood. Eu não sei de que o rádio de quem é, take fresh, né? Cuidado, vai relax. Não sei se é pro Newgarden ou por Kirkwood, mas o menino tá com apetite, hein? Não quer deixar o Newgarden ganhar muito espaço.
Vem que vem o Kyle Kirkwood, 6 décimos apenas a diferença nesse momento. O Grosjean deu uma erradinha ali atrás, agora está 2 segundos atrás do líder de prova, que é o Newgarden. O Kyle Kirkwood, que desde a prova passada tem o Bryan Herta, o pai do Colton Herta, como seu estrategista. O Michael Andretti resolveu trocar, segundo ele, porque o Bryan Herta é um excelente mentor de jovens pilotos. Como o Kirkwood está na sua segunda temporada na Indy, o Bryan Herta já vai para seu 5º ano de Fórmula Indy, o Michael achou mais apropriado que o Bryan fosse uma espécie de mentor também desse piloto aí, o americano Kyle Kirkwood, de 23 anos. E dizem por aí que o Bryan Herta tá feliz da vida, dizendo que a culpa é dele, a pole do Kirkwood, já que teve essa mudança e o menino acelerou e já fez a pole na sua 3ª corrida na Fórmula Indy. Nos aproximamos da metade da prova. Este é o Grande Prêmio de Long Beach, na Califórnia, a terceira de 17 etapas do Campeonato da Fórmula Indy em 2023. Uma prova cheia de história. A última prova da Champ Car foi aí há 15 anos, dia 20 de abril, pole do Justin Wilson e vitória do Will Power. Foi a última prova do Roberto Moreno de monopostos, última do Jimmy Vasser. O brasileiro Henrique Bernoldi chegou em 4º naquela vez. E 15 anos também nos próximos dias, no dia 19, da vitória feminina na história da Indy, Danica Patrick em Motegi, no Japão. Aí está Tim Cindric, presidente da Penske, estrategista do Newgarden. Tim Cindric também tem o filho dele correndo de NASCAR, né? É, o Austin Cindric, exatamente. Excelente piloto. Quanto tempo faz que a Danica venceu, já? 15 anos. Então vai fazer 15 anos que eu venci na Indy Lights em Nashville, porque eu venci 2 meses depois. Fui a segunda mulher a vencer uma prova importante, né? O Indy ou Indy Lights no mundo. Danica venceu, eu venci em seguida de Indy Lights. A história do automobilismo na Indy, na cultura, com a Bia Figueiredo. Colton Herta ali atrás passou o Marcus Ericsson e tenta vir para cima agora do pessoal da frente. McLaughlin, Grosjean, aquela turma ali. Tá quietinho o Colton Herta, né? Não é do feitio dele ser o 3º Andretti e muito menos chegar a essa altura dos acontecimentos sem causar muita coisa na prova. Mas ele deve estar de olho ali em 5º, analisando a prova, tem sempre uma bandeira amarela. É muito próximo o tempo, né? Você vê, são 1 ou 2 décimos de diferença. Nessa última volta, o Newgarden e o Kirkwood viraram iguaizinhos, né? O Grosjean tirou um pouco da diferença, virou ali 6 décimos mais rápido, né? Fez uma bela volta, mas eles estão sempre muito próximos, tirando ali uns décimos de segundo. Só tá analisando ali um pouco do push to pass dessa prova. Parece que o Newgarden, entre ali os 3 primeiros, foi o que mais usou até agora. O Kirkwood é o segundo e o Grosjean quase não usou push to pass até agora. E o Grosjean colado agora na traseira do Kyle Kirkwood. Poderíamos ter briga doméstica na equipe Andretti pela vice-liderança e o Newgarden empatando o ritmo de todo mundo. O Newgarden, que precisa se preocupar, já tem 16 voltas com esse jogo de pneus e precisa levar mais umas 15 aproximadamente com esse jogo de pneus macios, que desgasta mais rapidamente. Por que ele precisa levar mais 15? Porque aí ele só faz mais um pit stop e tem combustível suficiente para chegar até o final da prova. Aliás, a Honda foi bem melhor do que a Chevrolet na classificação, ocupando-se... Opa, Dixon lento, Scott Dixon vinha lá atrás tentando uma prova de recuperação. Vai ser fim de prova para Scott Dixon. Ou ele vai entrar pelo box Ele já entrou pela entrada auxiliar, né? Ali, uma trava auxiliar, até de segurança. Vai encostando, tá parando antes do box, termina a prova para Scott Dixon. Ele que completou todas as voltas do campeonato do ano passado, lutou pelo título até o final. Não vai repetir o Zanardi em 98 numa das provas históricas.